Bom, eu falei muito da questão do indígena no Brasil a partir dos processos das conquistas. Mas tentando fazer uma questão de linha temporal de lá até aqui, será que teve muita mudança? Olha, o que a gente estuda no período imperial sobre a política indigenista, sobre século XIX, né, sobre os indígenas, é que o Estado, de certa forma, reiterou a dominação social dos índios, prejudicou esses indígenas na tomada de suas terras, inclusive, permitiu de certa forma que seu trabalho fosse usado compulsoriamente, e a gente sabe que muitos desses indígenas vieram depois fazer parte do grande coro de marginalizados, do grande coro que forma a classe, o grupo que trabalha, que está subordinado às estruturas de mando que o país construiu ao longo desses mais de 500 anos. E a gente sabe também no período republicano que a ação do Estado, contrariamente aos indígenas, foi forte. A gente pode citar, por exemplo, o caso do regime militar brasileiro. A gente tem estudos recentes agora que têm sido publicados mostrando como é que agentes privados e estatais durante o período de 1964 até 1985, foi o período do regime militar, eles agiram contrariamente a tribos indígenas com violências diversas, que iam de torturas, assassinatos, violência sexual contra as indígenas, inoculação de varíola, quer dizer, a mesma inoculação de varíola que já tinha acontecido no período colonial, de certa forma, volta a assolar os indígenas em algumas regiões do Brasil, nesse período de regime militar. Isso tudo com aval, de certa forma, do Estado brasileiro e das elites que tinham interesse em tomar as terras desses indígenas, tinham interesse em subordinar a mão de obra desses indígenas e, de certa forma, massacrá-los. Entre vários outros problemas, dinamites atiradas de aviões, treinamento com metralhadoras sobre tribos inteiras, foi um genocídio que permaneceu, o que já tinha acontecido no século XVI, XVII, XVIII, XIX, na República mais recentemente, 84, década de 70, voltou a acontecer. E é só você olhar o noticiário hoje para você ver como é que está a condição do indígena no Brasil. Violências diversas, invasão de suas terras, governos que se dizem governos de esquerda invadindo as terras e permitindo que sejam construídas hidrelétricas e outras situações dessas que prejudicam o desenvolvimento desses indígenas, a permanência, que diz respeito à cultura desses indígenas. Um papel do indígena na sociedade ainda de certa forma caricato, né? Só lembrado somente no 21 de abril, quer dizer, você fazer um vídeo sobre indígenas em agosto é uma coisa que não interessa, realmente a população brasileira não tem interesse e ela não se enxerga, na verdade, nesse indígena, quer dizer, o brasileiro ele não se enxerga na sua própria história. Isso é um problema, porque a gente sempre projeta para o exterior que nós somos, os teólogos chamam de bovarrismo, né? Você projeta para o exterior o que você é e você não quer ser o que você é. E nós somos descendentes de indígenas, né? Isso é importante a gente notar. Então, não dá para a gente esquecer essa raiz que nós temos. Nossa linguagem, mas não somente isso, nossa cultura, nossas formas de lidar com o corpo, nossas formas de ver o mundo estão influenciadas por essas influências, receberam essas influências ameríndias, desses nativos que já estavam aqui e que estão aí como brasileiros lutando para se manterem na sociedade. Apesar de todo esse olhar um tanto pessimista, negativo que a gente construiu até aqui, mostrando como é que foi a questão da perda da população indígena, da mortandade, do genocídio e desses massacres todos que eles vêm sofrendo, hoje nós temos esperança de que a história não significa, ela não é teleológica, ela não tem um fim determinado. Então eu acredito que a gente possa reverter o quadro. Apesar dos indígenas estarem reduzidos a 800 mil, quer dizer, poucas centenas de milhares, né, em todo o território brasileiro, a gente já tem, por exemplo, indígenas se formando em cursos de graduação, lutando pelos seus direitos, ONGs e vários grupos lutando em prol do reconhecimento das terras, da cultura, da permanência do indígena. Recentemente a gente teve um doutor em linguística indígena, né? Então todos esses elementos mostram para a gente que a história não é mesmo
uma conta de somar, né? Como dizem alguns historiadores. Ela não vai dar corretamente como a gente tem calculado. Não, existe possibilidade de mudança e nós podemos ser agentes dessa mudança. Eu espero que você tenha gostado desses vídeos. Eu vou seguir com outros vídeos posteriormente, fazer outros estudos, para trazer para vocês estudos que mostrem os estudos, as informações históricas atualizadas. No próximo vídeo que eu ainda vou fazer, vai ser um vídeo de bibliografia, onde eu vou elencar algumas bibliografias que eu usei nesse trabalho que eu acho que podem ser interessantes para você. Então, um abraço, bons estudos!